Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, a gente vai falar de um filme que, honestamente, mudou completamente a forma como muita gente enxergava cinema de luta no começo dos anos 2000. E eu não tô exagerando não, porque antes de muita gente conhecer Tony Jaa, o cenário dos filmes de artes marciais estava meio estranho. Jackie Chan já era lenda, Jet Li dominava. Hollywood estava começando a exagerar no CGI. Muito corte rápido, câmera tremendo igual celular gravando show. Aí do nada aparece um cara na Tailândia, simplesmente dando cotovelada voadora em todo mundo sem usar cabo, sem usar dublê, sem usar efeito digital. E você fica olhando aquilo pensando, não tem como esse ser humano seja real. E eu lembro perfeitamente da primeira vez que assisti Ong Bak. Não foi no cinema, foi naquele esquema raiz mesmo, DVD pirata comprado em camelô, capa horrível, qualidade duvidosa, e um amigo meu falando, mano, assiste isso aqui porque esse cara é maluco. E sinceramente, 5 minutos depois, eu já estava convencido. Porque o filme nem tenta esconder o que ele quer ser. Ele olha pra você e fala, você veio aqui pra ver luta de verdade. E entrega exatamente isso. Mas o mais interessante é que Ong Bak não é só um compilado de pancadaria. Tem uma energia muito específica nele, uma identidade, uma alma mesmo. Você sente a cultura tailandesa no filme inteiro, desde a vila simples no começo até o caos absoluto de Bangkok. E isso dá uma personalidade absurda pro longa. A história começa numa vila rural da Tailândia, chamada Ban Nong Pradu. E eu gosto muito da forma como o filme mostra esse lugar, porque ele parece completamente desconectado do resto do mundo. Tudo é calmo, espiritual, silencioso. A vida ali gira em torno da estátua sagrada Ong Bak, que representa proteção e prosperidade para os moradores. E aí já entra um detalhe que eu acho importante comentar. O filme leva muito a sério essa questão espiritual. Não é só um objeto religioso jogado na trama para servir de desculpa para a ação começar. Para aquele povo, aquilo significa identidade, tradição, fé. E aí entra o nosso protagonista, Ching, interpretado pelo Tony Jaa. Cara, Tony Jaa nesse filme parece um personagem criado em laboratório para redefinir filme de luta. Porque ele mistura a inocência com brutalidade física de um jeito absurdo. O Ching não é aquele herói marrento estilo anos 80. Ele não entra em cena querendo intimidar ninguém. Na verdade, ele parece até tímido, e isso torna tudo ainda mais impactante quando ele começa a lutar. Tem uma cena logo no começo que define perfeitamente o personagem. Durante um festival na vila, ele participa de uma competição tradicional, e ali, o filme já dá pequenas amostras do que vem pela frente. Só que sem entregar tudo, e eu adoro isso porque cria expectativa. Você percebe que ele é diferente. O jeito que ele se move não parece coreografado igual muito filme da época. Parece instinto, parece animal. Só que aí acontece o problema central da história. A cabeça da estátua Ong Bak é roubada. E não é um roubo qualquer. É quase como se arrancassem a alma da vila inteira. O clima muda completamente. Todo mundo entra em desespero, porque eles acreditam que aquilo vai trazer azar, tragédia e sofrimento. E honestamente, mesmo sendo um conceito simples, o filme consegue fazer você comprar essa ideia muito rápido. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que talvez seja opinião impopular. Muita gente fala que Ong Bak tem roteiro fraco. E sim, comparado a dramas mais complexos, ele é simples. Mas eu acho que as pessoas confundem simplicidade com incompetência. O filme sabe exatamente o que quer contar. Ele não tenta ser intelectual. Não tenta inventar reviravolta desnecessária. É literalmente uma jornada de honra. E isso combina perfeitamente com a proposta. Ching decide ir para Bangkok e recuperar a cabeça da estátua. E aí, começa um dos maiores choques culturais que eu já vi num filme de artes marciais. Porque a vila representa tradição e pureza, enquanto Bangkok é mostrada quase como um inferno urbano. Luz neon, crime, corrupção, golpe, luta ilegal. Parece outro planeta. E aí aparece um personagem que eu sinceramente acho subestimado, George, ou Lei, primo do Ching. Cara, esse personagem é o caos em forma humana. Ele é mentiroso, trapaceiro, covarde às vezes, mas também é extremamente humano.
e ele serve como contraste perfeito para o Ting. Enquanto Ting representa disciplina e honra, George representa sobrevivência urbana. O cara se adaptou ao pior lado da cidade. Inclusive, eu rio muito porque George claramente acha que pode manipular Ting no começo. Ele olha para o primo vindo da vila e pensa: vou usar esse cara para ganhar dinheiro. E honestamente, quem não pensaria isso depois de ver Tony Jaa lutando? Agora vamos entrar no principal motivo pelo qual Ong Bak virou fenômeno mundial: as cenas de ação. Meu amigo, que pancadaria absurda! Hoje em dia, a gente está acostumado com filmes que cortam a câmera a cada meio segundo. Você nem sabe quem bateu em quem. Ong Bak faz o oposto. A câmera abre, o movimento aparece inteiro. Você vê o impacto, você sente o joelho entrando. E isso muda tudo. Existe uma diferença gigantesca entre assistir luta coreografada e assistir alguém aparentemente tentando destruir outro ser humano com o cotovelo. Tony Jaa trouxe uma agressividade física que parecia real demais. E, ao mesmo tempo, tinha uma beleza atlética absurda. A perseguição no mercado é provavelmente uma das sequências mais famosas do filme, e com razão, porque aquilo parece impossível. Tony Jaa literalmente voa por obstáculos, passa por arame farpado, salta mesas, atravessa espaços minúsculos. E a câmera mostra tudo sem esconder. Você fica cansado só de assistir. E sabe o que deixa tudo ainda mais impressionante? Quase não tinha CGI. Isso é muito importante entender. A dor que você sente vendo as cenas provavelmente era dor real. Claro, tinha preparação e técnica, mas Tony Jaa realmente fazia aquelas acrobacias absurdas. Eu lembro que quando vi essa cena pela primeira vez, pausei o filme e voltei para assistir de novo, porque meu cérebro não acreditou no que tinha acabado de ver. Hoje a internet meio que banalizou a habilidade física extrema, porque toda semana aparece alguém fazendo mortal em vídeo de TikTok. Mas naquela época, aquilo parecia sobrenatural. Outra coisa que eu adoro em Ong Bak é como o Muay Thai é filmado. Não parece dança, parece violência ritualística. Cotoveladas, joelhadas, chutes secos, tudo tem peso. E isso fez muita gente no mundo inteiro começar a pesquisar Muay Thai pela primeira vez. Eu inclusive conheço gente que entrou na academia por causa desse filme. Sem brincadeira. Ong Bak foi praticamente propaganda mundial da arte marcial tailandesa. E aí entra outro detalhe genial. O filme respeita a cultura do Muay Thai. Não transforma a luta numa coisa fantasiosa estilo anime. Existe quase um orgulho nacional ali. Você sente que os criadores queriam mostrar para o mundo: isso aqui é nosso. Enquanto isso, Ting vai entrando cada vez mais fundo no submundo criminoso de Bangkok. E o filme começa a ficar mais sombrio. Tem apostas ilegais, exploração, tráfico, corrupção, e aí surge o vilão principal, Khon Tuan. Cara, esse vilão é esquisitíssimo no melhor sentido possível. O homem usando aparelho eletrônico para falar, sentado como um chefão mafioso completamente bizarro. Ele parece personagem saído de Pesadelo Febril, e funciona. Mas honestamente, o verdadeiro vilão do filme nem é ele, é a corrupção da cidade. Bangkok praticamente tenta destruir a pureza do Ting o tempo inteiro. Todo mundo quer transformar ele em arma, em entretenimento, em ferramenta de lucro. Só que Ting continua sendo Ting. E isso é algo que eu gosto muito. O filme nunca transforma ele num anti-herói frio. Ele continua inocente até certo ponto. Continua guiado por honra. E isso talvez soe cafona para algumas pessoas hoje em dia, porque cinema moderno ama protagonista traumatizado, cínico, sarcástico. Mas às vezes é legal assistir um herói genuinamente bom. E olha, preciso falar de uma coisa que quase ninguém comenta o suficiente: o som dos golpes nesse filme. Meu amigo, cada joelhada parece acidente de carro. Você escuta os impactos e sente no corpo. Tem filme atual com orçamento de 200 milhões que não consegue transmitir metade dessa sensação física. E aí começam os torneios clandestinos. E aqui, o filme praticamente vira um desfile de adversários caricatos e brutais. Tem lutador gigante, lutador estrangeiro, maluco apelão. Parece videogame de arcade. E eu falo isso como elogio, porque Ong Bak entende entretenimento puro. Ele sabe criar expectativa para a luta. Você olha para o próximo adversário e pensa: beleza,
Como o Tony Jaa vai destruir esse cara agora? E normalmente a resposta é, da forma mais dolorosa possível. Tem uma luta específica em que o adversário usa técnicas extremamente violentas e sujas. E a tensão cresce justamente porque Ting luta com princípios. Ele não quer matar ninguém, só que o ambiente ao redor dele é completamente cruel. Aliás, isso me lembra uma coisa engraçada. Quando eu era mais novo e assistia filmes de luta, eu sempre tentava imitar os golpes em casa. Resultado? Quase quebrei o braço tentando dar chute giratório depois de ver Ong Bak. Então fica aqui o aviso. Não tentem virar Tony Jaa na sala de casa, porque vocês provavelmente vão parar no hospital. E sabe outra coisa que envelheceu muito bem nesse filme? A fisicalidade dos atores. Hoje, muitos filmes dependem demais de tela verde. Ong Bak parece sujo, quente, cansativo. Você sente o suor dos personagens. Parece que Bangkok inteira fede gasolina e sangue. Isso dá uma autenticidade absurda. E conforme a história avança, George começa a mudar também. E eu acho isso muito importante porque o filme podia facilmente transformar ele só no alívio cômico. Mas não. Ele evolui. Aos poucos ele começa a recuperar parte da honra que perdeu vivendo na cidade. A amizade dele com Ting funciona justamente porque eles representam mundos opostos. Um cara perdeu os valores tentando sobreviver. O outro chega da vila segurando esses valores com todas as forças. E eventualmente os dois se encontram no meio do caminho. Agora, precisamos falar sobre o final. Porque o clímax de Ong Bak é simplesmente insanidade cinematográfica. A luta final parece uma guerra. Tudo explode, todo mundo sangra. Os golpes ficam mais desesperados, e Tony Jaa entra num nível físico absurdo. Você percebe o desgaste do personagem. Ele tá machucado, cansado, destruído, mas continua lutando. E isso é algo essencial em filmes de artes marciais, fazer o público sentir esforço. Não adianta o protagonista parecer invencível o tempo todo. A graça é ver ele sobreviver no limite. Quando Ting finalmente recupera a cabeça da estátua, existe uma sensação real de conclusão espiritual. Não é só missão cumprida. É como se ele tivesse protegido a própria identidade cultural da vila. E aí, o filme termina quase da mesma forma que começou. Simples, espiritual, humano. Só que agora, Ting virou lenda. E honestamente, Tony Jaa também virou. Depois de Ong Bak, o mundo inteiro começou a olhar diferente para o cinema tailandês. O filme abriu portas. Influenciou coreografia de ação no mundo inteiro. E até hoje, muita gente considera Ong Bak um dos melhores filmes de artes marciais já feitos. E eu, sinceramente, acho difícil discordar. Porque ele tem algo que muito filme moderno perdeu: a autenticidade. Você sente fome, dor, suor e risco em cada cena. Não parece produto de estúdio calculado por executivo. Parece um grupo de pessoas apaixonadas tentando provar para o mundo que conseguiam fazer algo especial. E conseguiram. Se você nunca viu Ong Bak, faça esse favor para si mesmo, mas já vai preparado. Porque depois dele, muito filme de ação parece sem impacto. E se você já assistiu, comenta aqui embaixo qual foi a cena que mais explodiu sua mente. Para mim, continua sendo aquela perseguição absurda no mercado. Até hoje eu assisto pensando, isso não devia ser humanamente possível. Então é isso, meus amigos. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa aquele like porque ajuda demais o canal. Se inscreve pra gente continuar trazendo filmes clássicos de artes marciais. E comenta qual filme vocês querem ver aqui na próxima. Talvez a gente fale de The Raid, talvez Ip Man, talvez algum clássico escondido que pouca gente conhece. Mas por hoje é isso. Valeu, falou! E até o próximo vídeo. E uma coisa que eu acho muito engraçada quando a gente revisita Ong Bak hoje em dia é perceber como o filme praticamente chegou do nada e deu um tapa na cara da indústria inteira. Porque se você parar para lembrar o cenário dos filmes de ação no começo dos anos 2000, tava todo mundo obcecado por efeito especial. Era câmera girando, edição picotada, CGI entrando em tudo quanto é lado. Parecia que os estúdios tinham medo de simplesmente deixar um ator lutar na frente da câmera. Aí aparece um tailandês completamente desconhecido para o público mundial, correndo no meio de uma feira, pulando arame farpado, quebrando ossos com o joelho e fazendo tudo de verdade. Cara, isso chocou as pessoas.
E eu acho que muita gente mais nova talvez não entenda o impacto porque hoje Tony Jaa já virou referência, mas naquela época ninguém sabia quem ele era. Você assistia ao filme sem expectativa nenhuma, e talvez seja justamente por isso que o impacto era tão forte. Eu lembro de mostrar Ong Bak para um amigo meu anos atrás, e ele começou o filme naquela postura clássica de quem acha que já viu tudo. 5 minutos depois, o cara estava sentado para frente no sofá, igual técnico de futebol vendo final de campeonato. Porque o filme te prende pela fisicalidade, e isso é algo que eu quero aprofundar aqui. Ong Bak não parece coreografia ensaiada, parece sobrevivência. Os golpes têm uma agressividade muito diferente do Kung Fu cinematográfico mais estilizado que dominou os anos 80 e 90. E não tô criticando Kung Fu, pelo amor de Deus, eu cresci vendo Jackie Chan e Jet Li. Mas o Muay Thai de Ong Bak parece bruto, parece uma arma. Cada cotovelada parece feita para abrir a cabeça de alguém. Cada joelhada parece capaz de parar um caminhão. Tem uma brutalidade seca ali que torna tudo mais intenso. E o mais louco é que Tony Jaa consegue misturar isso com uma movimentação quase acrobática. O cara é agressivo e elegante ao mesmo tempo. Isso é muito raro. Inclusive, uma coisa que sempre me impressionou foi o controle corporal dele. Porque fazer um mortal já é difícil. Agora tenta imaginar fazer um mortal depois de correr, saltar obstáculos, levar pancada e ainda cair no lugar certo para a câmera capturar tudo sem corte exagerado. É absurdo. E aí entra um detalhe que eu acho fundamental para a experiência do filme: a direção do Pratya Pinkal. Porque olha, um diretor pode destruir completamente uma cena de luta se ele filmar errado. Quantos filmes a gente já viu em que o ator claramente sabe lutar, mas a câmera atrapalha tudo? Ong Bak entende exatamente onde posicionar a câmera para valorizar o movimento. O diretor confia no Tony Jaa. Isso muda tudo. A câmera não tenta esconder nada porque não precisa esconder nada. E isso gera aquela sensação de autenticidade que eu falei antes. Tem uma cena que resume perfeitamente isso para mim. Quando Ting participa das lutas clandestinas, o filme deixa os golpes respirarem. Você vê o começo, o impacto e a consequência. Não tem aquele corte frenético tentando simular intensidade artificialmente. Hoje em dia, muita ação parece videogame. Ong Bak parece acidente de trânsito. E deixa eu falar uma coisa aqui que talvez alguns discordem. Eu acho que o filme funciona justamente porque ele não tenta ser sofisticado demais. A trama é quase uma desculpa para colocar Ting em situações cada vez mais perigosas. Mas, sinceramente, isso é cinema de ação clássico, e quando é bem feito, funciona perfeitamente. Porque, no fundo, o filme entende uma regra muito importante: simplicidade pode ser poderosa. Ting quer recuperar algo sagrado. A cidade tenta corromper ele. Fim. Não precisa inventar conspiração mundial, agente secreto, bomba nuclear ou multiverso. O conflito emocional já está ali. E sabe o que ajuda muito nisso? O fato do Ting ser um protagonista extremamente sincero. Ele não parece personagem criado por roteirista tentando soar cool. Ele parece um cara de verdade, jogado num ambiente horrível. Na verdade, tem momentos em que ele parece até perdido demais, e isso humaniza o personagem. Quando ele chega em Bangkok, você sente o choque cultural junto com ele. A cidade é barulhenta, caótica, suja, hostil. E o filme exagera nisso de propósito. Bangkok vira quase um personagem. Eu adoro como o filme mostra a diferença entre a vila e a cidade através das pessoas também. Na vila, todo mundo parece conectado espiritualmente. Já em Bangkok, quase todo mundo está tentando enganar alguém. George é praticamente a personificação disso. E cara, eu gosto muito do George, porque ele poderia facilmente ser insuportável. Em outro filme, ele provavelmente seria aquele personagem irritante que só atrapalha. Mas aqui, ele funciona porque existe certa tristeza nele. Você percebe que aquele cara abandonou as raízes tentando sobreviver. Ele virou malandro porque a cidade transformou ele nisso. E quando Ting aparece, é quase como se George fosse forçado a lembrar quem ele era antes. Tem uma cena específica em que George percebe o quanto Ting é diferente do resto das pessoas em Bangkok. E eu acho isso muito importante porque ali começa a transformação dele. Porque até então, ele via Ting como oportunidade de ganhar dinheiro.
mas aos poucos ele começa a admirar o primo. E honestamente, quem não admiraria? O Ting literalmente entra em ambientes dominados por criminosos sem perder a própria essência. Isso é quase impossível naquele universo. Agora, preciso falar sobre um detalhe técnico que muita gente ignora em Ong Bak: o uso do silêncio. Sim, silêncio. Porque o filme sabe a hora de diminuir o ritmo, e isso é essencial. Se fosse só luta o tempo inteiro, ficaria cansativo. Então existem momentos mais calmos em que a gente observa Ting tentando entender aquele mundo. E aí, o impacto das cenas de ação aumenta ainda mais. Aliás, uma coisa muito interessante é como o filme usa dor física como narrativa. Cada luta deixa marcas reais. Ting vai ficando machucado, cansado, desgastado. Hoje, muito protagonista parece super-herói invulnerável. Ong Bak faz questão de mostrar consequência. Tem cenas em que você quase sente o joelho doendo só de assistir. E isso cria tensão genuína, porque você percebe que o personagem pode realmente perder. Inclusive, eu lembro que uma das coisas que mais chocavam as pessoas era justamente o fato de Tony Jaa aparentemente não ter medo nenhum da própria integridade física. Você olha algumas cenas e pensa, isso não devia ser permitido. A perseguição de Tuk Tuk, por exemplo, continua incrível até hoje. E sabe o que torna ela especial? Clareza visual. Você entende exatamente onde os personagens estão, para onde vão, qual o perigo. Parece simples, mas muitos filmes modernos falham nisso completamente. Hoje, às vezes, parece que diretor de ação tem vergonha de mostrar a ação direito. Ong Bak não. Ele joga tudo na tela e fala, olha isso aqui, e funciona absurdamente bem. Outra coisa que eu amo nesse filme é o senso de impacto coletivo. As lutas não acontecem no vazio. Sempre existe plateia, apostas, reação das pessoas ao redor. Isso torna tudo mais visceral. Quando Ting entra numa arena clandestina, você sente o ambiente carregado. Todo mundo ali quer violência, quer sangue, quer espetáculo. E aí entra um elemento interessante. Ting luta por necessidade, não por ego. Ele não está ali tentando provar que é o mais forte do mundo. Ele só quer recuperar algo importante para a vila dele. Isso torna o personagem muito mais simpático. Hoje em dia, muitos protagonistas precisam ser irônicos o tempo inteiro. Ting é quase o oposto disso. Ele é direto, honesto, simples. E talvez seja justamente por isso que ele funciona tão bem. Agora deixa eu falar de uma coisa extremamente importante: o marketing de Ong Bak. Porque o filme foi vendido internacionalmente quase como uma promessa. Tipo, vocês nunca viram ação assim. E pela primeira vez em muito tempo, o marketing não estava exagerando. A campanha focava justamente no fato de Tony Jaa fazer as próprias cenas perigosas. E cara, isso virou diferencial instantâneo. Existia quase uma sensação de desafio, como se o filme dissesse, duvida que esse cara consegue fazer isso? E aí você assistia. E ele conseguia. Tem um momento específico em que Tony Jaa salta por cima de carros em movimento e passa por espaços impossíveis. Aquilo virou assunto porque parecia inacreditável. Hoje a internet provavelmente estragaria parte desse impacto, porque sairia making of, bastidor, análise quadro a quadro. Mas naquela época tinha certo mistério ainda. As pessoas genuinamente perguntavam, esse cara é humano? E sabe outra coisa que eu admiro muito? O filme não sexualiza nem glamoriza excessivamente os personagens. Existe certa simplicidade estética nele. Tudo parece funcional, suado, cru. Até os figurinos ajudam nisso. Ting anda pela cidade parecendo deslocado o tempo inteiro. Enquanto isso, os criminosos parecem quase caricaturas urbanas. E eu gosto desse contraste porque reforça o tema central do filme: pureza versus corrupção. Aliás, falando em corrupção, Con Tuan continua sendo um vilão muito estranho de um jeito memorável. O cara parece uma mistura de mafioso decadente com chefe de videogame antigo. E honestamente, isso deixa o filme mais divertido, porque Ong Bak abraça certos exageros sem perder o pé na realidade física. As lutas são realistas no impacto, mas os personagens ainda têm aquele charme exagerado típico do cinema de artes marciais clássico. E isso cria uma identidade única. Tem filme que tenta ser tão realista que fica sem personalidade.
Ong Bak encontra equilíbrio. Agora, preciso comentar sobre uma das coisas mais importantes do longa: orgulho cultural. Esse filme não parece feito tentando agradar Hollywood, e talvez seja justamente por isso que Hollywood acabou prestando atenção nele. Ong Bak tem identidade tailandesa em tudo: música, espiritualidade, luta, linguagem corporal. O filme não tenta esconder de onde veio. E eu adoro isso, porque muitos filmes internacionais acabam perdendo personalidade tentando ser globais. Ong Bak fez o oposto. Ele foi extremamente local e virou mundial. Isso é muito interessante, porque no fundo, a autenticidade conecta pessoas. Mesmo quem não conhece nada da cultura tailandesa consegue sentir sinceridade naquele universo. E aí chegamos numa parte importante da jornada do Ting, quando ele percebe que a cidade nunca vai jogar limpo. Até então, ainda existia certa inocência nele, mas conforme os ataques aumentam, ele entende que está enfrentando gente realmente cruel. E aí o filme começa a ficar mais pesado emocionalmente também. As lutas deixam de ser apenas espetáculo e passam a parecer sobrevivência desesperada. Tem golpes em Ong Bak que parecem doer até na alma. E novamente, sem CG e exagerado. Cara, isso faz muita diferença. Existe um peso físico impossível de simular digitalmente. Quando Tony Jaa acerta alguém voando com o joelho, você acredita no impacto porque existe gravidade real ali. Hoje, muitos filmes dependem de efeito digital até para soco simples, e isso envelhece rápido. Ong Bak continua funcionando justamente porque parece real. E talvez esse seja o maior legado do filme. Ele lembrou ao cinema de ação que o corpo humano ainda pode ser mais impressionante que computador. E honestamente, poucos filmes depois dele conseguiram repetir essa sensação. E quanto mais eu reassisto Ong Bak, mais eu percebo uma coisa muito curiosa. Esse filme tem energia de cinema dos anos 80, mas com intensidade física dos anos 2000. Parece uma mistura impossível que simplesmente funcionou, porque ele pega aquela estrutura clássica do herói puro, entrando num mundo corrupto, algo quase de filme de samurai antigo, e mistura com uma brutalidade moderna absurda. E o resultado é um filme que envelheceu melhor do que muita produção gigantesca da mesma época. Sério, vai pegar vários filmes de ação de 2003 hoje. Muitos parecem completamente presos ao período em que foram feitos. Ong Bak ainda passa a sensação de novidade. E acho que isso acontece porque o centro do filme não é tecnologia, é habilidade humana. Isso nunca envelhece. Uma cambalhota maluca continua impressionante. Um salto impossível continua impressionante. Uma joelhada voadora continua assustadora. O corpo humano fazendo coisas absurdas sempre vai causar impacto. E Tony Jaa entendeu isso perfeitamente. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui porque eu acho que muita gente não dá o devido valor ao quanto esse cara treinou para chegar nesse nível. O sujeito basicamente transformou o próprio corpo numa arma cinematográfica. E tem um detalhe importante. Tony Jaa não luta igual estrela de cinema tentando parecer lutador. Ele luta igual lutador tentando sobreviver numa briga. Essa diferença muda tudo. Muitos atores fazem movimentos bonitos para a câmera. Tony Jaa parece querer atravessar a alma do adversário com o cotovelo. E isso dá uma sensação quase desconfortável às vezes. Tem golpes em Ong Bak que você reage fazendo careta. Você sabe aquela reação involuntária de puxar o ombro quando vê alguém se machucar? Esse filme faz isso constantemente. E eu adoro como ele utiliza o ambiente nas lutas também. Não é só dois caras trocando soco numa sala vazia. Tem obstáculo, vidro, mesa, moto, multidão, escada. Tudo vira parte da coreografia. A perseguição pelo mercado continua sendo uma aula de criatividade, porque ela não depende de explosão gigante nem efeito visual caro. É basicamente um ser humano fazendo parkour, antes do parkour virar moda na internet. E o mais engraçado é que muita gente jovem talvez assista hoje sem entender o quão revolucionário aquilo parecia. Hoje você abre rede social e vê alguém saltando prédio por entretenimento. Em 2003, aquilo parecia coisa de super-herói. Inclusive, lembro que depois de Ong Bak, começaram a surgir vários vídeos comparando Tony Jaa com Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li e, sinceramente, comparar artistas marciais diferentes sempre vira guerra na internet.
Mas uma coisa é fato, Tony Jaa trouxe uma energia própria. Ele não parecia cópia de ninguém. Jackie Chan tinha humor físico, Jet Li tinha elegância técnica, Bruce Lee tinha intensidade filosófica. Tony Jaa trouxe brutalidade atlética, e isso marcou muito. Outra coisa que eu admiro demais no filme é que ele respeita o silêncio do protagonista. Ting fala relativamente pouco, e isso funciona porque Tony Jaa se comunica muito pelo corpo. A postura dele muda dependendo do ambiente. Na vila, ele parece relaxado. Em Bangkok, ele parece alerta o tempo inteiro. Existe quase uma linguagem animal no personagem, e isso ajuda muito a vender a ideia de que ele está completamente deslocado naquele caos urbano. Aliás, Bangkok em Ong Bak parece uma armadilha viva. O filme exagera tanto no caos da cidade que em certos momentos ela parece um pesadelo febril. Neon piscando, fumaça, gritaria, apostas ilegais, criminoso em todo canto. É como se Ting tivesse entrado numa dimensão paralela depois de sair da vila. E o mais interessante é que a cidade tenta transformar ele constantemente. Todo mundo quer usar o talento dele para ganhar dinheiro. George percebe isso rápido. Os organizadores das lutas percebem isso rápido. Os criminosos percebem isso rápido, porque quando Ting luta, ele vira espetáculo instantaneamente. E aqui entra uma coisa muito importante no filme: exploração. Tem um subtexto interessante sobre como o sistema urbano transforma a habilidade em mercadoria. Ting só quer recuperar um objeto sagrado, mas a cidade quer transformar ele em produto. As arenas clandestinas são praticamente símbolos disso. E cara, as arenas de Ong Bak têm uma energia absurda. Você sente o suor, a tensão, o cheiro de cigarro imaginário saindo da tela. Parece lugar proibido. Parece ambiente onde qualquer coisa ruim pode acontecer. E honestamente, isso dá muito mais personalidade do que a arena genérica de filme hollywoodiano. Hoje, vários filmes de luta parecem limpos demais. Ong Bak parece sujo no melhor sentido possível. E vamos falar uma verdade aqui. George carrega boa parte do humor do filme, porque sem ele, Ong Bak seria muito mais pesado emocionalmente. O cara vive entrando em confusão, tentando dar golpe, falando besteira, e isso cria um equilíbrio necessário. Mas o mais legal é que o filme não transforma ele num completo inútil. Aos poucos, ele vai ganhando coragem. Tem uma cena que sempre me pega porque mostra exatamente isso. George começa a perceber que Ting está disposto a arriscar tudo pela vila dele, e aquilo bate nele de um jeito estranho, porque George abandonou as próprias raízes há muito tempo. Então existe quase um sentimento de culpa escondido no personagem, e isso torna a amizade deles mais interessante. Agora preciso falar sobre uma coisa que Ong Bak faz muito melhor que vários filmes modernos: construção de impacto. Hoje, muito blockbuster tenta começar já explodindo tudo. Ong Bak vai aumentando gradualmente. As primeiras lutas impressionam, depois vem perseguição, depois lutas maiores, depois adversários mais perigosos. O filme escala tensão física o tempo inteiro. Quando chega no final, parece que Ting passou por guerra civil. E isso faz o clímax funcionar absurdamente bem. Aliás, o final de Ong Bak tem uma qualidade que eu sinto falta em muitos filmes atuais: sensação de exaustão real. Você acredita que o protagonista está no limite físico. Ting termina destruído, machucado, sangrando, cansado. Hoje, às vezes, herói leva explosão na cara e continua penteado perfeitamente. Ong Bak não tem medo de mostrar sofrimento, e isso deixa as vitórias mais satisfatórias. Tem uma luta específica contra um adversário gigantesco que parece saída de videogame arcade antigo. E eu amo isso, porque o filme abraça exagero físico sem virar fantasia total. Existe um equilíbrio muito difícil ali. Você sabe que aquilo é cinema, mas ainda acredita no peso dos golpes. E falando em golpes, mano, o som em Ong Bak merece prêmio. Cada impacto parece um trovão. Tem joelhada que parece porta de carro batendo. Sério, assiste esse filme com fone de ouvido bom, e você vai sentir vontade de pedir desculpa para os personagens que apanham. E isso é importante, porque o áudio vem de violência tanto quanto a imagem. Muita gente subestima design de som em filme de luta. Ong Bak entende perfeitamente como usar isso para aumentar sensação de brutalidade.
Outra coisa interessante é como o filme praticamente apresenta Muay Thai para o público mundial como algo assustadoramente eficiente. Porque antes disso, muita gente no Ocidente conhecia artes marciais asiáticas, principalmente através de Kung Fu e Karatê cinematográfico. Ong Bak mostrou um estilo muito mais agressivo, direto e destrutivo. Depois desse filme, teve a academia de Muay Thai explodindo de popularidade em vários países. E não é difícil entender o motivo. O filme faz o Muay Thai parecer quase sobrenatural, mas ao mesmo tempo existe autenticidade. Não parece magia, parece treinamento extremo. E talvez esse seja o segredo do impacto de Tony Jaa. Ele parece possível e impossível ao mesmo tempo. Você olha e pensa, isso é um ser humano, mas também pensa, não deveria ser. Inclusive, eu lembro de tentar convencer pessoas a assistir Ong Bak, dizendo algo tipo, imagina se um dublê maluco resolvesse virar protagonista. Porque essa é a sensação. Tony Jaa parece dublê promovido ao cargo de arma nuclear cinematográfica. E isso trouxe uma energia muito diferente para o cinema de ação. Porque enquanto Hollywood estava caminhando para a ação digital, Ong Bak trouxe de volta o fascínio pelo risco real. Você sente perigo nas cenas. Tem momentos em que claramente alguma coisa poderia ter dado muito errado durante as filmagens. E isso cria adrenalina genuína. Hoje, muitos filmes parecem seguros demais. Ong Bak parece perigosamente vivo. Agora vamos falar do vilão principal mais uma vez, porque Khon Tuan é uma figura muito peculiar. O cara praticamente comanda um império criminoso sentado como um chefão decadente, observando violência como entretenimento. Existe quase uma crítica ali ao consumo de brutalidade. As pessoas apostam nas lutas como se fossem circo humano, e Ting entra nesse ambiente carregando valores completamente opostos. Isso torna o conflito mais interessante do que simplesmente herói versus vilão. É quase tradição versus decadência. E sabe uma coisa que eu gosto muito? O filme nunca faz Ting perder a humanidade. Mesmo ficando cada vez mais brutal nas lutas, ele continua lutando por algo maior que ele mesmo. Isso faz diferença, porque violência sem motivação emocional vira só espetáculo vazio. Em Ong Bak existe propósito. A cabeça da estátua representa muito mais do que um objeto perdido. Representa identidade cultural, espiritualidade e pertencimento. E acho bonito como o filme mantém isso vivo até o final. Mesmo no meio de perseguição, luta clandestina e caos urbano, o coração da história continua sendo a vila. Ting nunca esquece de onde veio. Aliás, isso me lembra uma coisa engraçada. Muita gente lembra Ong Bak apenas pelas cenas de luta, mas o filme também tem um lado quase ingênuo emocionalmente. Existe sinceridade nele. Hoje, vários filmes têm medo de parecer emotivos demais. Ong Bak abraça essa simplicidade emocional sem vergonha, e talvez por isso o público tenha se conectado tanto. Porque, no fundo, todo mundo entende a ideia de proteger algo importante. E, cara, preciso comentar sobre como esse filme influenciou o cinema de ação depois dele. Dá para sentir ecos de Ong Bak em várias produções posteriores, principalmente na valorização de acrobacia prática e impacto físico real. Até Hollywood começou a perceber que o público estava cansando de ação excessivamente artificial. Claro, muita coisa ainda virou CGI depois, mas Ong Bak ajudou a reacender o interesse por coreografia física de verdade. E, sinceramente, ainda hoje poucos filmes conseguem transmitir a mesma sensação de risco, porque Ong Bak parece estar constantemente à beira do desastre físico, e isso é maravilhoso de assistir. Tem uma coisa em Ong Bak que eu acho fascinante até hoje. O filme parece pequeno e gigantesco ao mesmo tempo. E eu sei que isso soa estranho, mas pensa comigo. A história é extremamente simples. Não envolve salvar o mundo, não envolve conspiração internacional, não envolve exército secreto nem bomba nuclear. É literalmente um cara tentando recuperar a cabeça roubada de uma estátua sagrada para ajudar a vila dele. Só que a forma como o filme executa isso faz tudo parecer enorme. As emoções parecem grandes, as lutas parecem gigantescas, o impacto cultural foi gigantesco. Então, Ong Bak consegue essa mágica rara de transformar uma trama simples numa experiência épica, sem precisar inflar artificialmente a história. E honestamente, eu sinto muita falta disso hoje,
porque parece que vários filmes modernos acreditam que escala significa destruir cidade usando CGI. Ong Bak mostra que escala emocional pode ser muito mais poderosa. Quando Ting luta, você sente que ele está carregando o peso da vila inteira nas costas, e isso automaticamente aumenta a importância de cada cena. Aliás, uma coisa que eu adoro é como o filme transforma o corpo do Tony Jaa numa ferramenta narrativa. Não é só, olha como ele luta bem. Cada movimento dele comunica alguma coisa. Quando ele hesita antes de machucar alguém, você entende o caráter dele. Quando ele explode de raiva, os golpes ficam mais violentos. Quando ele está cansado, o corpo muda completamente. Isso é atuação física de verdade. E, sinceramente, acho que Tony Jaa nunca recebeu crédito suficiente por isso. Muita gente reduz o cara a lutador acrobático, mas existe presença de tela ali. Talvez ele não tenha o carisma falante de um Jackie Chan, mas ele tem intensidade, e intensidade às vezes vale mais. Inclusive, uma das coisas mais interessantes em Ong Bak é que Ting parece desconfortável o filme inteiro, e isso é genial. Ele nunca vira totalmente rei da cidade, nunca parece adaptado ao ambiente criminoso de Bangkok. Até quando ele vence lutas, ainda existe certo desconforto nele, porque aquele mundo não pertence ao personagem, e isso mantém a essência da história viva. Agora, preciso falar de uma coisa que provavelmente muita gente percebe inconscientemente sem notar: o ritmo maluco do filme. Ong Bak tem uma edição muito peculiar. Às vezes ele desacelera completamente, deixa você respirar, observar o ambiente, sentir tensão, e do nada explode numa perseguição insana. Isso cria uma sensação quase imprevisível. Você nunca sente que o filme entrou no piloto automático. Tem momentos em que ele parece drama rural, em outros vira thriller criminal, em outros parece torneio clandestino de videogame, e mesmo assim funciona. E acho que isso acontece porque o centro emocional continua consistente, Ting tentando cumprir sua missão. Aliás, falando em missão, eu gosto muito que o filme nunca transforma Ting num cara seduzido pela violência. Isso seria muito fácil. Imagina outro roteiro qualquer. O protagonista começa puro, descobre talento para luta, fica famoso nas arenas, se corrompe pelo dinheiro. Clichê total. Ong Bak evita isso. Ting continua focado na vila. As lutas são obstáculos, não objetivo. E isso dá muito mais dignidade para o personagem. Hoje, vários filmes confundem protagonista violento com protagonista interessante. Ting é interessante justamente porque ele luta contra o ambiente ao redor sem perder a própria identidade. Agora deixa eu falar sobre uma cena específica que até hoje me deixa cansado só de assistir: a perseguição no mercado. Cara, aquilo não faz sentido. Sério. Você assiste Tony Jaa passando por baixo de mesas, pulando arame farpado, atravessando obstáculos impossíveis, e começa a questionar as leis da física. E o mais impressionante é que a sequência não parece vaidosa. Não parece, olha como somos incríveis. Parece simplesmente adrenalina pura. Hoje, muito filme de ação exagera tanto nos movimentos de câmera que você nem entende o que está acontecendo. Ong Bak faz questão de mostrar tudo claramente, e eu acho que essa clareza é um dos grandes segredos do sucesso do filme, porque quando a câmera respeita o movimento, o cérebro humano entende esforço físico melhor. Você vê a distância do salto, vê o risco, vê a velocidade, então o impacto emocional aumenta. E outra coisa importante, Tony Jaa vende dor extremamente bem. Tem atores que apanham parecendo modelos em ensaio fotográfico. Tony Jaa parece sofrer de verdade. As quedas parecem dolorosas, os impactos parecem pesados, o cansaço parece real. Isso torna tudo mais imersivo. Inclusive, uma coisa que eu sempre achei curiosa é como Ong Bak consegue parecer brutal sem virar completamente sombrio. O filme ainda tem humor, ainda tem momentos leves, ainda tem energia aventureira. George ajuda muito nisso, claro. E vamos ser sinceros aqui. George provavelmente seria insuportável na vida real. O cara vive mentindo, tentando dar golpe, fugindo de problema. Mas no filme, ele funciona porque representa a adaptação ao caos. Ele virou o produto da cidade. Enquanto Ting ainda acredita em honra, George acredita em sobrevivência.
E essa diferença cria várias cenas interessantes. Tem momentos em que George olha para o Ting quase sem entender como alguém consegue continuar tão íntegro naquele ambiente. E talvez esse seja o ponto central do personagem. Ele perdeu algo que Ting ainda possui. Por isso a relação dos dois acaba ficando emocionalmente importante. Agora, vamos falar das arenas clandestinas, porque, sinceramente, elas têm uma atmosfera absurda. Tudo parece abafado, perigoso e ilegal. Você sente que ninguém ali está seguro. E o público dentro do filme age quase como animais famintos. Todo mundo quer ver sangue, quer ver violência extrema, quer apostar. Existe uma crítica interessante nisso também, porque o talento físico do Ting vira espetáculo para pessoas corruptas consumirem. Só que Ting nunca parece confortável com isso. Ele luta porque precisa, não porque gosta da fama. E isso diferencia Ong Bak de muitos filmes de torneio tradicionais. Aliás, eu adoro como os adversários vão ficando cada vez mais absurdos. Tem cara gigante, cara apelão, lutador completamente descontrolado. Parece que o filme vai aumentando o nível de insanidade gradualmente. E, sinceramente, isso deixa tudo divertido, porque Ong Bak entende entretenimento. Às vezes, cinema de ação moderno fica tão preocupado em parecer sério que esquece de ser empolgante. Ong Bak não tem medo de ser exagerado, mas ao mesmo tempo mantém impacto físico real. Esse equilíbrio é raríssimo. E cara, preciso falar do uso dos cotovelos nesse filme. Depois de Ong Bak, qualquer pessoa que assistiu começou a respeitar cotovelada instantaneamente, porque meu amigo, Tony Jaa transforma aquilo numa arma de destruição em massa. Cada cotovelo parece capaz de abrir parede. E isso ajudou muito a popularizar a imagem do Muay Thai como arte marcial brutal no mundo inteiro. Hoje, muita gente associa Muay Thai à eficiência extrema. Ong Bak contribuiu muito para isso. E, honestamente, o filme vende tão bem os golpes que você quase sai procurando academia depois. Só que aí você tenta alongar a perna e lembra que não é Tony Jaa. Inclusive, eu lembro claramente da febre que esse filme gerou entre fãs de ação. Todo mundo estava copiando movimentos, falando das cenas, mostrando para os amigos. Era um daqueles filmes que as pessoas recomendavam com entusiasmo genuíno. Tipo, mano, você precisa ver isso. E isso é raro. Hoje parece que muita coisa é esquecível. Você assiste e 2 semanas depois já nem lembra direito. Ong Bak grudou na cultura pop porque tinha identidade. Você bate o olho numa cena e reconhece imediatamente. Aliás, outra coisa que ajuda muito nisso é a textura visual do filme. Tudo parece quente, suado e caótico. Bangkok quase parece viva. Você sente a cidade pressionando o protagonista constantemente. Tem fumaça, barulho, neon, trânsito, gente gritando. Parece um organismo gigante tentando engolir Ting. E aí, quando o filme volta mentalmente para a vila, existe contraste enorme. A vila representa calma espiritual, a cidade representa decadência. Isso é bem clássico narrativamente, mas funciona porque o filme leva essa dualidade a sério. Agora vamos falar sobre Khon Tuan mais uma vez, porque ele é um vilão estranho de um jeito muito memorável. O cara praticamente observa sofrimento humano como entretenimento privado. E eu gosto disso, porque ele representa o oposto absoluto da filosofia da vila. Enquanto Ting luta para proteger algo sagrado, Khon Tuan transforma tudo em mercadoria. Até violência vira produto. E isso encaixa perfeitamente com o ambiente das lutas clandestinas. Aliás, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Ong Bak não tenta justificar demais os vilões. Eles são ruins porque fazem parte de um sistema corrupto. Simples. E, sinceramente, nem sempre precisa de origem traumática complicada. Às vezes, vilão funciona justamente porque representa ameaça direta. Khon Tuan representa decadência urbana, e Ting representa tradição. Conflito claro, eficiente e direto. Agora preciso comentar sobre o final mais uma vez, porque quanto mais penso nele, mais gosto. O clímax parece uma explosão acumulada de tudo que veio antes. Todas as dores físicas, toda a tensão emocional, todo o caos urbano, explode numa sequência brutal. E Tony Jaa entra num nível absurdo de intensidade. Tem momentos em que você quase esquece que aquilo é atuação. Os golpes parecem desespero puro.
E isso faz o filme terminar com sensação real de conquista. Quando Ting finalmente consegue recuperar a cabeça da estátua, existe catarse emocional de verdade. Não porque ele derrotou um chefão qualquer, mas porque conseguiu preservar algo importante. E eu acho bonito que o filme termina voltando às raízes. Depois de todo o caos, toda a violência, toda a corrupção, a conclusão é espiritual. A vila recebe Ong Bak de volta. A comunidade se reúne novamente. Existe sensação de equilíbrio restaurado. É quase como uma lenda tradicional contada através de filme de ação moderno. E talvez seja justamente isso que torna Ong Bak tão especial. Ele mistura brutalidade física extrema com sinceridade emocional. Pouquíssimos filmes conseguem fazer isso. Quanto mais a gente conversa sobre Ong Bak, mais eu percebo como esse filme tem uma energia quase impossível de replicar hoje em dia. E não tô falando isso naquele papo nostálgico de antigamente era melhor. Não é isso. É porque Ong Bak nasceu num momento muito específico, em que ainda existia espaço para um filme surpreender o público fisicamente. Hoje, a gente já viu de tudo digitalmente. Dragão hiperrealista, explosão espacial, multiverso, cidade inteira voando. Então o cérebro ficou meio anestesiado visualmente. Mas quando Ong Bak apareceu, ele impressionou justamente porque parecia real demais. A sensação era: esse cara realmente fez isso. E isso muda completamente a experiência do espectador, porque existe uma diferença enorme entre assistir algo impossível criado por computador e assistir algo extremamente difícil sendo executado por um ser humano de verdade. O segundo caso gera admiração física. Você sente o risco. E cara, Ong Bak vive do risco. Tem cenas nesse filme que parecem perigosas num nível irresponsável. E eu digo isso como elogio cinematográfico, não como incentivo para sair pulando muro por aí igual Tony Jaa, porque vocês vão acabar quebrando a clavícula. Aliás, deixa eu contar uma coisa engraçada. Quando eu era mais novo, depois de assistir Ong Bak, eu fiquei convencido de que conseguiria aprender Muay Thai sozinho vendo o filme. Resultado? Dei uma joelhada no ar, perdi equilíbrio e quase derrubei televisão da sala. Então fica aí a prova científica de que Tony Jaa faz parecer muito mais fácil do que realmente é. E acho que esse é um dos maiores talentos dele. Tudo parece natural. Os movimentos não parecem mecanizados. Não parece ator contando passos mentalmente. Parece instinto corporal. Inclusive, uma coisa que eu adoro em Ong Bak é que o filme entende muito bem velocidade. Não apenas velocidade física, mas velocidade emocional. Tem momentos em que tudo desacelera. O filme observa os personagens, respira, e aí do nada explode numa perseguição caótica. Isso cria uma montanha-russa de energia muito interessante. Hoje, vários filmes de ação ficam gritando o tempo inteiro. Ong Bak sabe quando ficar em silêncio. E cara, os silêncios do Ting falam muito, porque ele é um protagonista extremamente físico. Ele observa mais do que fala, reage mais do que explica. E isso combina perfeitamente com a proposta do filme. Aliás, isso me lembra outra coisa. Ong Bak confia muito no espectador. Ele não fica explicando emoção o tempo inteiro. Não tem personagem parando para fazer discurso filosófico sobre honra e espiritualidade. Você entende tudo pelo comportamento dos personagens. A vila, por exemplo, transmite espiritualidade pela atmosfera, pelo jeito das pessoas, pela importância da estátua. Não precisa alguém olhar para a câmera e explicar simbolismo. E, sinceramente, isso torna tudo mais forte, porque parece genuíno. Hoje, às vezes, roteiro trata público como se precisasse mastigar cada detalhe emocional. Ong Bak deixa você sentir as coisas. Agora, vamos falar do Muay Thai mais profundamente, porque esse filme praticamente apresentou a brutalidade estética dessa arte marcial para o resto do mundo. E, mano, que decisão inteligente filmar os golpes daquela forma. Os diretores entenderam que o Muay Thai precisava parecer perigoso, porque ele é perigoso. Não dava para transformar aquilo numa dança limpa e bonita demais. As cotoveladas parecem cortar, as joelhadas parecem quebrar costela, os chutes parecem destruir órgão interno. Existe uma crueza maravilhosa na forma como tudo é executado, e novamente, sem precisar esconder atrás de edição frenética. Aliás,
Eu acho engraçado como Ong Bak quase virou um teste entre fãs de filme de ação. Tipo, ah, você gosta de luta em filme? Então assiste isso aqui. Porque realmente existia uma sensação de novidade. Muita gente que já estava cansada do excesso de CGI encontrou em Ong Bak algo mais visceral. E olha, falando em visceral, o design de som desse filme continua absurdo. Tem golpe em Ong Bak que parece trovão. E eu sei que muito disso é exagero sonoro de cinema, obviamente. Mas funciona perfeitamente porque aumenta a sensação de impacto. Você quase sente os ossos estalando. Hoje, muito blockbuster usa som gigantesco para explosão espacial. Ong Bak usa para cotovelada na cara. Prioridades corretíssimas. Agora quero falar de uma coisa que acho pouco comentada: a vulnerabilidade do Ting. Porque apesar dele ser praticamente um super atleta, o filme nunca deixa ele parecer invencível. Isso é muito importante. Ele sente medo, sente dor, fica cansado, fica perdido na cidade. Às vezes toma decisões erradas, e isso faz o público se conectar muito mais. Tem herói moderno que parece algoritmo criado para ser badass. Ting parece humano. Até a ingenuidade dele ajuda nisso. Ele chega em Bangkok sem entender completamente como aquele mundo funciona. E a cidade tenta engolir ele imediatamente. George sabe disso. E cara, quanto mais eu revejo o filme, mais gosto do George, porque ele representa um destino possível para o Ting. Imagina se Ting abandonasse os valores da vila e se adaptasse totalmente à corrupção urbana. Ele provavelmente viraria alguém parecido com George. Então os dois personagens funcionam quase como espelhos distorcidos. Um ainda acredita em honra, o outro aprendeu a sobreviver mentindo. E aos poucos, George vai redescobrindo parte da humanidade dele, justamente convivendo com Ting. Isso dá muito mais profundidade emocional do que as pessoas costumam lembrar quando falam do filme. Porque muita gente resume Ong Bak apenas às cenas de ação. Mas existe uma estrutura dramática ali funcionando o tempo inteiro. Simples, mas eficiente. Aliás, essa talvez seja a palavra perfeita para Ong Bak: eficiente. Nada parece desperdiçado. As cenas de luta movem história, as perseguições desenvolvem personagem, o humor ajuda no ritmo, o caos da cidade reforça tema, tudo conversa entre si. E falando em caos, Bangkok nesse filme parece um labirinto infernal. Sério, cada rua parece esconder golpe, aposta ilegal ou criminoso esperando problema. A fotografia ajuda muito nisso também. Tudo parece quente e sufocante. Você sente que Ting está constantemente desconfortável. E isso faz diferença, porque o ambiente vira antagonista também. Aliás, eu amo como Ong Bak consegue fazer lugares parecerem perigosos, sem precisar encher a tela de arma de fogo. Hoje, vários filmes confundem violência com quantidade de tiro. Ong Bak cria tensão principalmente através da fisicalidade. Você teme pelo Ting, porque qualquer luta pode destruir o corpo dele. E isso gera suspense genuíno. Tem uma cena em que ele precisa enfrentar adversários usando estilos diferentes, e você percebe claramente o desgaste acumulado. O cara vai ficando mais lento, mais machucado, mais cansado. Isso é ótimo, porque torna as vitórias mais satisfatórias. Hoje, às vezes, o protagonista parece recuperar energia infinita entre uma explosão e outra. Ong Bak deixa o sofrimento acumular. E aí chegamos num ponto muito importante: a autenticidade. Cara, Ong Bak transpira autenticidade. Mesmo os exageros parecem honestos. O filme claramente quer impressionar você, mas através de habilidade real. Isso faz toda a diferença. Tem filme moderno que tenta convencer o público de que uma cena é incrível, através de montagem frenética. Ong Bak simplesmente mostra Tony Jaa fazendo insanidade física. E pronto! Aliás, outra coisa que eu adoro é como o filme não tenta transformar Ting num astro arrogante. Depois de algumas vitórias, outro roteiro provavelmente faria o personagem começar a gostar da fama das arenas clandestinas. Mas Ting continua desconfortável naquele ambiente. Ele luta porque precisa avançar na missão, e isso preserva a pureza emocional da história. Agora vamos falar um pouco sobre os adversários, porque, sinceramente, alguns parecem chefes finais de videogame antigo, e eu falo isso como elogio absoluto. Tem lutador gigantesco, lutador cruel, lutador apelão,
e cada um traz energia diferente para as cenas. Isso impede o filme de ficar repetitivo, porque cada luta tem identidade própria. Uma é mais brutal, outra mais rápida, outra mais desesperada. E Tony Jaa adapta a movimentação dependendo do adversário. Isso é muito legal de observar. Tem momentos em que ele usa mais agilidade, outros em que precisa sobreviver na base da resistência física. O corpo do personagem vai contando a história. E cara, isso é cinema de ação bem feito. Hoje, muito filme parece montagem automática de explosão e câmera tremendo. Ong Bak tem intenção física em cada cena. Aliás, preciso comentar uma coisa muito importante: o respeito cultural do filme. Ong Bak nunca parece envergonhado das próprias raízes tailandesas. Pelo contrário, o filme abraça completamente sua identidade cultural. E talvez seja justamente por isso que ficou tão marcante, porque a autenticidade conecta. A espiritualidade da vila, o Muay Thai, a música, os rituais, tudo parece sincero. Não parece produto tentando agradar mercado internacional. E, ironicamente, foi exatamente isso que conquistou o público internacional. As pessoas sentiram verdade ali. Hoje, muita produção parece calculada demais. Ong Bak parece paixão pura. E talvez seja por isso que o filme ainda tenha tanta força, porque no fundo a gente percebe quando existe entrega real por trás de uma obra. E Tony Jaa claramente entregou o corpo inteiro nesse projeto. Literalmente. Tem uma coisa que sempre acontece quando alguém assiste Ong Bak pela primeira vez. Pode reparar. A pessoa começa vendo o filme normalmente. Aí chega numa cena absurda de ação e automaticamente muda a postura no sofá. O corpo vai pra frente, o olho arregala e vem aquela reação clássica. Não, peraí, ele fez isso mesmo? E esse tipo de reação é raríssimo hoje em dia, porque o público moderno já entra nos filmes esperando exagero digital, então quase nada surpreende fisicamente. Mas Ong Bak trabalha numa frequência diferente. O choque vem justamente da sensação de realidade. Você acredita que Tony Jaa poderia morrer tentando algumas daquelas cenas? E talvez isso soe pesado demais. Mas é verdade. Existe perigo visível no filme inteiro. Aliás, eu acho que parte do fascínio de Ong Bak vem justamente dessa energia meio cinema sem rede de proteção. Parece que todo mundo envolvido ali decidiu ignorar o conceito de segurança ocupacional. E cara, isso cria adrenalina cinematográfica absurda. A perseguição pelos becos continua sendo uma das coisas mais impressionantes que eu já vi em filme de ação, porque ela não depende de efeito visual gigante. É basicamente atletismo extremo filmado da maneira certa. E isso me leva para um ponto muito importante: clareza visual. Hoje, muita ação parece editada por alguém fugindo da polícia. Corte a cada meio segundo, câmera balançando igual terremoto. Você termina a cena cansado e sem entender nada. Ong Bak faz o oposto. A câmera quer que você veja. Ela respeita o movimento do corpo, respeita a distância, velocidade, impacto. Então seu cérebro processa esforço físico de verdade. Isso aumenta tudo. Quando Ting salta um obstáculo impossível, você entende exatamente o tamanho do risco, porque o filme deixa você enxergar o espaço inteiro. E isso é direção inteligente. Aliás, quanto mais eu revejo Ong Bak, mais eu admiro o Pratya Pinkal como diretor. Porque seria muito fácil estragar aquele material nas mãos erradas. Imagina um diretor inseguro cortando cada golpe rápido demais, escondendo movimentos, tentando parecer moderno. O filme perderia metade da força. Mas não. O diretor entende que o astro principal ali é o corpo do Tony Jaa. Então ele filma o corpo como espetáculo cinematográfico. E, sinceramente, funciona perfeitamente. Agora deixa eu falar de uma coisa que acho genial no Ting. Ele parece perigosamente calmo. Mesmo nas situações mais absurdas, existe uma tranquilidade estranha no personagem. Não é frieza arrogante, é disciplina. Isso vem muito da origem dele na vila. Ting foi criado num ambiente espiritual, tradicional e focado em autocontrole. Então, quando ele entra no caos urbano de Bangkok, ele parece quase um guerreiro antigo perdido no futuro. E eu adoro essa energia. Porque o filme nunca transforma ele num cara urbano descolado. Ele continua deslocado o tempo inteiro. Até a maneira como ele observa os lugares transmite isso.
Tem cenas em que Ting parece quase desconfortável só de existir naquele ambiente criminoso. E isso reforça uma das principais ideias do filme. Bangkok está tentando corromper ele constantemente. Todo mundo quer transformar Ting em alguma coisa lucrativa. Os criminosos querem usar a habilidade dele. As arenas querem explorar ele. As apostas querem consumir ele. Mas Ting continua focado na missão. Isso dá um peso moral muito interessante para o personagem. Hoje, muitos protagonistas parecem guiados apenas pelo próprio ego. Ting luta por algo coletivo. A vila inteira depende dele. Aliás, falando na vila, eu acho muito importante como Ong Bak nunca esquece emocionalmente de onde veio. Mesmo quando o filme mergulha completamente no submundo urbano, a presença espiritual da vila continua pairando sobre a história. A cabeça da estátua não é apenas um objeto roubado, é símbolo de identidade cultural. E talvez isso explique por que a jornada do Ting parece tão importante emocionalmente, mesmo sendo uma trama simples. Porque o filme associa aquela missão à preservação de uma comunidade inteira. Isso torna tudo maior. Agora vamos falar de George porque, sinceramente, o personagem melhora muito conforme o filme avança. No começo, ele parece apenas um trapaceiro oportunista, mas aos poucos você percebe que existe tristeza nele. George representa alguém que perdeu as próprias raízes tentando sobreviver na cidade. Ele virou produto daquele ambiente, e quando Ting aparece, é quase como se George fosse obrigado a encarar a própria decadência moral. Tem momentos em que ele claramente admira o primo, justamente porque Ting ainda possui algo que ele perdeu: honra. E cara, isso dá uma camada emocional muito legal para a relação dos dois, porque não é apenas herói e alívio cômico. Existe conflito interno ali. George sabe que está errado, só não sabia mais como sair daquele ciclo. Então Ting acaba funcionando quase como lembrança viva da identidade que George abandonou. E eu acho isso muito interessante. Agora preciso falar das lutas mais uma vez, porque, sinceramente, Ong Bak redefiniu expectativa física no cinema de artes marciais. Antes disso, muita ação já estava entrando demais no território digital. Ong Bak trouxe de volta a sensação de impacto corporal. Cada golpe parece pesado. E olha, os joelhos do Tony Jaa nesse filme deveriam ser registrados como arma internacional. Tem joelhada ali que parece capaz de reiniciar sistema nervoso de alguém. E o mais impressionante é a velocidade. O cara combina potência com explosão física absurda. Hoje, vários filmes dependem de câmera acelerada para parecer rápidos. Tony Jaa simplesmente era rápido de verdade. Isso muda completamente a sensação da luta. E existe uma agressividade muito específica no Muay Thai, que o filme explora perfeitamente. Não parece arte marcial feita para exibição bonita. Parece técnica de sobrevivência. Cotovelos, joelhos, clinch, tudo tem sensação destrutiva. E aí entra outro detalhe genial: os adversários. Cada inimigo parece trazer um problema físico diferente. Tem cara mais forte, mais cruel, mais imprevisível. Então, Ting precisa adaptar constantemente a forma de lutar. Isso evita repetição. Hoje, vários filmes de ação parecem copiar a mesma cena 10 vezes. Ong Bak cria identidade para cada confronto, e isso deixa o filme muito mais memorável. Aliás, tem uma luta específica no meio do filme que eu adoro porque ela parece completamente caótica. Não parece dança coreografada, parece dois corpos tentando sobreviver. E isso é uma das maiores qualidades do longa. As cenas têm textura física, você sente o chão duro, o suor, o cansaço, o impacto. Hoje, muito blockbuster parece limpo demais. Ong Bak parece quente, sujo e cansativo. E isso é maravilhoso. Agora deixa eu falar sobre uma coisa que pouca gente comenta: o humor estranho do filme. Porque Ong Bak tem momentos genuinamente engraçados no meio da brutalidade toda. George obviamente carrega muito disso, mas o próprio filme às vezes parece brincar com o exagero das situações. E eu gosto disso porque impede a história de ficar pesada demais. Existe certa energia aventureira ainda. Mesmo quando Ting está cercado por criminosos perigosos, o filme mantém uma vibe quase de jornada clássica. Herói sai da vila, entra no mundo caótico, enfrenta tentações e perigos, retorna transformado. É praticamente estrutura de mito antigo, adaptada para filme de pancadaria. E honestamente,
funciona incrivelmente bem. Aliás, isso talvez explique por que Ong Bak continua tão querido entre fãs de artes marciais. Ele não é só tecnicamente impressionante, ele tem alma. Parece feito por pessoas apaixonadas pelo que estavam criando. Hoje, às vezes você assiste certos blockbusters e sente cálculo demais, comitê demais, fórmula demais. Ong Bak parece energia bruta colocada na tela, e isso conecta com o público instantaneamente. Inclusive, lembro claramente da sensação de evento que esse filme virou entre fãs de ação. As pessoas passavam DVDs umas para as outras, como se tivessem descoberto o segredo proibido. Tipo, você precisa ver esse maluco. E quando mostravam Tony Jaa fazendo alguma insanidade física, sempre vinha aquele silêncio de incredulidade depois, porque o corpo humano simplesmente não deveria funcionar daquele jeito. Agora, preciso falar da reta final do filme, porque a intensidade cresce absurdamente. Ong Bak vai acumulando tensão física, até parecer que o Ting está atravessando o inferno urbano. As lutas ficam mais violentas, os riscos aumentam, o desgaste do personagem fica evidente, e isso torna o clímax muito mais satisfatório. Quando Ting finalmente chega perto de recuperar a cabeça da estátua, parece que ele já passou por guerra inteira. Você sente exaustão junto com ele, e isso é essencial, porque vitória sem sofrimento não tem peso emocional. Ong Bak entende isso perfeitamente. O filme deixa o corpo do protagonista pagar preço real pela jornada. E, sinceramente, acho que é justamente por isso que o final funciona tão bem. Não parece recompensa automática de roteiro, parece algo conquistado na dor. E, cara, poucos filmes de ação conseguem transmitir isso tão bem quanto Ong Bak. Uma coisa que eu acho muito interessante em Ong Bak é que o filme praticamente obriga você a respeitar o esforço físico envolvido. Mesmo que você não goste de artes marciais, mesmo que a ação não seja seu gênero favorito, existe um momento em que você simplesmente olha para a tela e pensa: ok, isso aqui é impressionante demais para eu ignorar. Porque o filme não depende só de espetáculo visual, ele depende de capacidade humana real. E, sinceramente, acho que foi isso que fez tanta gente se apaixonar por Ong Bak, mesmo sem conhecer nada sobre Muay Thai. O público sentia a autenticidade. Hoje, muito filme parece videogame em live action. Ong Bak parece quase documentário de um super-humano enlouquecido pulando obstáculos em Bangkok. Aliás, tem momentos nesse filme que parecem violar leis naturais. A perseguição do mercado continua sendo absurda num nível quase ofensivo. E o mais louco é que a cena não envelheceu. Você reassiste hoje e ainda pensa: como deixaram esse homem fazer isso? Porque não é só velocidade, é precisão. Tony Jaa salta espaços ridículos com uma confiança assustadora. E a câmera faz questão de mostrar tudo claramente, sem truque escondendo o movimento. Cara, isso muda completamente a experiência do espectador. Hoje em dia, a gente ficou tão acostumado com o efeito digital que quase perdeu a noção do quanto o corpo humano pode ser cinematográfico. Ong Bak trouxe isso de volta. E talvez seja justamente por isso que o filme virou referência tão rápido entre fãs de ação. Era diferente. Enquanto Hollywood estava tentando deixar tudo maior através de computador, Ong Bak deixava tudo mais intenso através do corpo. E olha, isso envelhece muito melhor. Aliás, eu acho fascinante como o filme transforma o Tony Jaa quase numa força da natureza. Porque Ting não parece apenas bom de luta. Ele parece inevitável quando entra em combate. Existe uma explosão física no jeito que ele se move. E o mais legal é que o personagem continua humilde o tempo inteiro. Isso é importante. Porque se Ting fosse arrogante, talvez o filme perdesse boa parte do charme emocional. Mas não. Ele continua sendo aquele cara simples da vila, tentando fazer a coisa certa. Mesmo quando está enfrentando criminosos absurdos em arenas clandestinas. E cara, as arenas desse filme têm uma energia maravilhosa. Tudo parece ilegal, abafado, decadente. Você quase sente cheiro de cigarro velho e suor saindo da tela. E eu adoro isso porque cria textura para o universo do filme. Hoje, muita produção parece limpa demais. Tudo parece artificialmente perfeito. Ong Bak parece vivo. As ruas são caóticas. Os ambientes são bagunçados. As pessoas parecem cansadas.
e isso aumenta ainda mais o contraste com a vila do começo. A vila representa a pureza espiritual, Bangkok representa a sobrevivência brutal, e Ting fica preso entre esses dois mundos. Aliás, isso me leva para uma das coisas mais interessantes do filme. Ele é quase uma história sobre preservar identidade, porque no fundo, Ting está lutando para impedir que algo sagrado seja reduzido à mercadoria. Kong Tuan e os criminosos veem valor financeiro na cabeça da estátua. Ting vê valor espiritual. Esse conflito é muito importante. E honestamente, dá mais profundidade para o filme do que muita gente lembra. Porque sim, Ong Bak é pancadaria absurda. Mas também existe um coração temático ali. A cidade tenta transformar tudo em produto, inclusive violência. As arenas clandestinas funcionam exatamente assim. Todo mundo aposta, consome sofrimento e transforma a luta em entretenimento. Só que Ting nunca entra nesse sistema emocionalmente. Ele participa porque precisa sobreviver e continuar a missão. Isso mantém a dignidade do personagem intacta. Hoje, vários filmes de ação transformam o protagonista em máquina de matar vazia. Ting continua humano. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito é que o filme deixa ele sentir medo às vezes. Não medo paralisante, mas respeito pelo perigo. E isso torna tudo mais convincente. Tem cenas em que Ting claramente percebe que entrou fundo demais naquele submundo criminoso. E aí George acaba ficando ainda mais importante para a narrativa. Porque George conhece aquele ambiente. Ele sabe como a cidade funciona. E, sinceramente, quanto mais revejo Ong Bak, mais eu acho George um personagem triste. O cara virou especialista em sobreviver num lugar que destruiu boa parte da identidade dele. Ele mente, trapaceia, foge, mas no fundo parece cansado daquela vida. Então, quando Ting aparece, é quase como se George reencontrasse uma parte esquecida dele mesmo. Tem momentos em que você percebe claramente a vergonha que ele sente das próprias escolhas. E isso deixa a relação dos dois muito melhor do que simplesmente primo engraçado acompanha herói. Existe emoção ali. Agora preciso falar novamente sobre o som dos golpes, porque, sinceramente, parece que alguém gravou explosão nuclear dentro de um açougue. Cada impacto em Ong Bak soa monstruoso. E eu amo isso porque o filme entende que a ação precisa ser sentida, não apenas vista. Tem joelhada que parece quebrar dimensão. Você automaticamente faz careta assistindo. Aliás, uma coisa que acho genial é como o Muay Thai no filme parece violento sem perder beleza visual. Isso é difícil, porque brutalidade excessiva pode virar algo feio visualmente. Mas Ong Bak encontra equilíbrio estranho entre elegância e destruição. Os movimentos são fluidos, mas os impactos parecem devastadores. E, novamente, muito disso vem da habilidade absurda do Tony Jaa. O cara tinha controle corporal ridículo. Hoje, muitos atores dependem de edição para parecer rápidos. Tony Jaa realmente era rápido. E isso aparece claramente nas cenas mais longas. Tem sequências em que você percebe o quanto o filme confia na performance física dele. A câmera não foge, ela observa. Isso cria uma sensação quase teatral às vezes, como se estivéssemos vendo a apresentação física ao vivo. E, sinceramente, poucos filmes modernos têm coragem de fazer isso. Hoje parece existir medo de deixar o espectador olhar demais para os movimentos, porque talvez descubra que os atores não sabem lutar tão bem assim. Ong Bak faz exatamente o contrário. Quanto mais você olha, mais impressionante fica. Aliás, deixa eu comentar uma coisa engraçada. Depois que Ong Bak ficou famoso, começou uma onda gigantesca de pessoas tentando copiar estilo visual de luta mais realista. Só que muita gente entendeu errado, porque não basta filmar pancada seca. O segredo era a combinação de autenticidade física com clareza cinematográfica. Sem isso vira bagunça. Ong Bak funciona porque cada golpe tem intenção visual. Você entende o espaço, o timing e o impacto. Isso é coreografia inteligente. Agora vamos falar um pouco mais sobre Kong Tuan, porque ele é um daqueles vilões que funcionam pela atmosfera. O cara parece decadência humana em forma de chefão do crime. E eu gosto que o filme não tenta humanizar ele demais. Kong Tuan representa a corrupção absoluta daquele ambiente, enquanto Ting carrega valores tradicionais e espirituais. Kong Tuan reduz tudo a poder e dinheiro. Até sofrimento humano vira entretenimento para ele.
Isso encaixa perfeitamente com as arenas clandestinas. E, honestamente, dá até uma sensação meio distópica em certos momentos, como se Bangkok tivesse virado máquina de consumir pessoas. E Ting atravessa tudo isso tentando não perder a própria essência. Isso é muito importante, porque no fundo, Ong Bak não é apenas sobre luta física, é sobre resistência moral. A cidade quer transformar Ting em produto violento, mas ele continua lutando pela vila. E cara, isso deixa o final muito mais forte emocionalmente, porque quando Ting finalmente consegue recuperar a cabeça da estátua, parece que ele preservou mais do que um objeto. Ele preservou identidade cultural, preservou memória coletiva, preservou raízes. É quase simbólico demais, pro nível de pancadaria absurda que o filme entrega. E eu adoro isso. Aliás, outra coisa que me impressiona revisitando Ong Bak hoje é como ele conseguiu influenciar o cinema mundial sem precisar gigantesco orçamento hollywoodiano. Parte da honra que perdeu vivendo na cidade. A amizade dele com Ting funciona justamente porque eles representam mundos opostos. Um cara perdeu os valores tentando sobreviver. O outro chega da vila segurando esses valores com todas as forças. E eventualmente os dois se encontram no meio do caminho. Agora, precisamos falar sobre o final. Porque o clímax de Ong Bak é simplesmente insanidade cinematográfica. A luta final parece uma guerra. Tudo explode, todo mundo sangra, os golpes ficam mais desesperados, e Tony Jaa entra num nível físico absurdo. Você percebe o desgaste do personagem. Ele tá machucado, cansado, destruído, mas continua lutando. E isso é algo essencial em filmes de artes marciais, fazer o público sentir esforço. Não adianta o protagonista parecer invencível o tempo todo. A graça é ver ele sobreviver no limite. Quando Ting finalmente recupera a cabeça da estátua, existe uma sensação real de conclusão espiritual. Não é só missão cumprida. É como se ele tivesse protegido a própria identidade cultural da vila. E aí, o filme termina quase da mesma forma que começou. Simples, espiritual, humano. Só que agora, Ting virou lenda. E honestamente, Tony Jaa também virou. Depois de Ong Bak, o mundo inteiro começou a olhar diferente para o cinema tailandês. O filme abriu portas, influenciou coreografia de ação no mundo inteiro. E até hoje, muita gente considera Ong Bak um dos melhores filmes de artes marciais já feitos. E eu, sinceramente, acho difícil discordar, porque ele tem algo que muito filme moderno perdeu: a autenticidade. Você sente fome, dor, suor e risco em cada cena. Não parece produto de estúdio calculado por executivo. Parece um grupo de pessoas apaixonadas tentando provar para o mundo que conseguiam fazer algo especial. E conseguiram. Se você nunca viu Ong Bak, faça esse favor para si mesmo, mas já vai preparado. Porque depois dele, muito filme de ação parece sem impacto. E se você já assistiu, comenta aqui embaixo qual foi a cena que mais explodiu sua mente. Para mim, continua sendo aquela perseguição absurda no mercado. Até hoje eu assisto pensando, isso não devia ser humanamente possível. Então é isso, meus amigos. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa aquele like porque ajuda demais o canal. Se inscreve para a gente continuar trazendo filmes clássicos de artes marciais. E comenta qual filme vocês querem ver aqui na próxima. Talvez a gente fale de The Raid, talvez Ip Man, talvez algum clássico escondido que pouca gente conhece. Mas por hoje é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E uma coisa que eu acho muito engraçada quando a gente revisita Ong Bak hoje em dia é perceber como o filme praticamente chegou do nada e deu um tapa na cara da indústria inteira. Porque se você parar para lembrar o cenário dos filmes de ação no começo dos anos 2000, tava todo mundo obcecado por efeito especial. Era câmera girando, edição picotada, CGI entrando em tudo quanto é lado. Parecia que os estúdios tinham medo de simplesmente deixar um ator lutar na frente da câmera. Aí aparece um tailandês completamente desconhecido para o público mundial,
correndo no meio de uma feira, pulando arame farpado, quebrando ossos com o joelho e fazendo tudo de verdade. Cara, isso chocou as pessoas. E eu acho que muita gente mais nova talvez não entenda o impacto porque hoje Tony Jaa já virou referência, mas naquela época ninguém sabia quem ele era. Você assistia ao filme sem expectativa nenhuma, e talvez é uma figura muito peculiar. O cara praticamente comanda um império criminoso sentado como um chefão decadente, observando violência como entretenimento. Existe quase uma crítica ali ao consumo de brutalidade. As pessoas apostam nas lutas como se fossem circo humano, e Ting entra nesse ambiente carregando valores completamente opostos. Isso torna o conflito mais interessante do que simplesmente herói versus vilão. É quase tradição versus decadência. E sabe uma coisa que eu gosto muito? O filme nunca faz Ting perder a humanidade. Mesmo ficando cada vez mais brutal nas lutas, ele continua lutando por algo maior que ele mesmo. Isso faz diferença, porque violência sem motivação emocional vira só espetáculo vazio. Em Ong Bak existe propósito. A cabeça da estátua representa muito mais do que um objeto perdido. Representa identidade cultural, espiritualidade e pertencimento. E acho bonito como o filme mantém isso vivo até o final. Mesmo no meio de perseguição, luta clandestina e caos urbano, o coração da história continua sendo a vila. Ting nunca esquece de onde veio. Aliás, isso me lembra uma coisa engraçada. Muita gente lembra Ong Bak apenas pelas cenas de luta, mas o filme também tem um lado quase ingênuo emocionalmente. Existe sinceridade nele. Hoje, vários filmes têm medo de parecer emotivos demais. Ong Bak abraça essa simplicidade emocional sem vergonha, e talvez por isso o público tenha se conectado tanto. Porque, no fundo, todo mundo entende a ideia de proteger algo importante. E, cara, preciso comentar sobre como esse filme influenciou o cinema de ação depois dele. Dá para sentir ecos de Ong Bak em várias produções posteriores, principalmente na valorização de acrobacia prática e impacto físico real. Até Hollywood começou a perceber que o público estava cansando de ação excessivamente artificial. Claro, muita coisa ainda virou CGI depois, mas Ong Bak ajudou a reacender o interesse por coreografia física de verdade. E, sinceramente, ainda hoje poucos filmes conseguem transmitir a mesma sensação de risco, porque Ong Bak parece estar constantemente à beira do desastre físico, e isso é maravilhoso de assistir. Tem uma coisa em Ong Bak que eu acho fascinante até hoje. O filme parece pequeno e gigantesco ao mesmo tempo. E eu sei que isso soa estranho, mas pensa comigo. A história é extremamente simples. Não envolve salvar o mundo, não envolve conspiração internacional, não envolve exército secreto nem bomba nuclear. É literalmente um cara tentando recuperar a cabeça roubada de uma estátua sagrada para ajudar a vila dele. Só que a forma como o filme executa isso faz tudo parecer enorme. As emoções parecem grandes, as lutas parecem gigantescas, o impacto cultural foi gigantesco. Então, Ong Bak consegue essa mágica rara, trazer um problema físico diferente. Tem cara mais forte, mais cruel, mais imprevisível. Então, Ting precisa adaptar constantemente a forma de lutar. Isso evita a repetição. Hoje, vários filmes de ação parecem copiar a mesma cena 10 vezes. Ong Bak cria identidade para cada confronto, e isso deixa o filme muito mais memorável. Aliás, tem uma luta específica no meio do filme que eu adoro porque ela parece completamente caótica. Não parece dança coreografada, parece dois corpos tentando sobreviver. E isso é uma das maiores qualidades do longa. As cenas têm textura física, você sente o chão duro, o suor, o cansaço, o impacto. Hoje, muito blockbuster parece limpo demais. Ong Bak parece quente, sujo e cansativo. E isso é maravilhoso. Agora deixa eu falar sobre uma coisa que pouca gente comenta. O humor estranho do filme.
Porque Ong-bak tem momentos genuinamente engraçados no meio da brutalidade toda. George obviamente carrega muito disso, mas o próprio filme às vezes parece brincar com o exagero das situações. E eu gosto disso porque impede a história de ficar pesada demais. Existe certa energia aventureira ainda. Mesmo quando Ting está cercado por criminosos perigosos, o filme mantém uma vibe quase de jornada clássica. Herói sai da vila, entra no mundo caótico, enfrenta tentações e perigos, retorna